Boas pessoal, estou de volta com mais um vídeo. Neste vídeo vou falar sobre a minha experiência com o Covid-19. Eu estive doente no mês de junho com Covid-19 e portanto agora neste vídeo vou relatar um pouco da minha experiência e como é que isto influenciou a minha forma física nestes últimos meses. Então, é verdade, eu tive Covid-19, isto ocorreu no mês de junho, meados do mês de junho, cerca de dia 13, foi quando ocorreu o contágio. Foi durante a prática de artes marciais. Eu sabia que estava a correr um risco grande ao praticar artes marciais durante a pandemia. De qualquer das formas, tendo em conta as minhas características de ser saudável, praticar bastante desporto, levar um estilo de vida saudável, achei que os riscos no caso de apanhar a doença, o Covid-19, ser contagiado, seriam diminutos e portanto não teria grandes problemas, e como tal, entre estar à espera que a pandemia terminasse, que o Covid desaparecesse, para poder voltar a fazer artes marciais, resolvi que iria antecipar e que já há alguns meses que estava a praticar artes marciais. Entretanto, no mês de junho aconteceu o contágio durante a prática de artes marciais e posteriormente comecei a desenvolver sintomas passado alguns dias do contágio. Fui infectado uma terça-feira, fui alertado para a possibilidade de ter contactado com uma pessoa contagiada ou uma quinta, e realizei de imediato confinamento. Comecei a apresentar os primeiros sintomas na sexta-feira de manhã, com uma forte dor de cabeça. Ao final da tarde fui fazer o teste para saber se tinha ou não o Covid-19, embora eu na altura já suspeitasse que provavelmente estaria infectado, e fiz o teste nesse dia. À noite, na sexta-feira, já tinha sintomas bastante mais fortes, dor de cabeça, dor de olhos, ouvidos, e ia começar na garganta. Eu que já tinha sofrido no passado com amigdalites e que acabei por fazer cirurgia para retirar as amígdalas, senti que o retirar as amígdalas acabou por ser positivo, por causa que o Covid, se tivesse ainda as amígdalas, provavelmente voltava a ter mais uma amigdalite grave. Então, no sábado de manhã tive a confirmação de que estava positivo para a Covid-19. Foi quando comecei a ter os primeiros sintomas de febre, com febre a começar a subir, dor de garganta mais intensa, e isto foi agravando durante o fim de semana. Eu comecei a fazer medicação para a febre, alternando entre Benuron e Ibuprofeno, mas essa febre estava cada vez mais persistente. Foi quando também começou a aparecer a expectoração, com produção de alguma expectoração, alguma tosse, e isto arrastou-se até segunda-feira, sendo que na segunda-feira contactámos pela segunda vez ou terceira vez, não sei precisar, o Serviço de Saúde 24, que me aconselhou a que fosse a uma urgência. Neste caso fui à urgência do Hospital Beatriz Ângelo, e uma segunda-feira à noite, ou aliás meia-noite, cerca de meia-noite, foi quando dei entrada nas urgências. Acabei mesmo por ficar para ser avaliado, para medirem os meus níveis de oxigenação, e depois nessa manhã de terça-feira o que foi verificado era que os níveis de oxigenação que eu tinha não eram favoráveis para voltar para casa, e acabei mesmo por ficar internado. Eu não sentia dificuldade em respirar, no entanto a minha função pulmonar periférica estava já prejudicada e tinha uma oxigenação na volta dos 93, 94, sendo que eles só permitiam que a pessoa fosse para casa caso a oxigenação fosse 95%. Acho que durante algum tempo ainda acabei por ter uma oxigenação um pouco mais baixa ainda, com os 92, não tenho a certeza. E acabei por ficar internado. Quando fui internado tinha cerca de 40 graus de febre. A condição foi piorando ainda um pouco nestes primeiros dias. Os primeiros 4 dias de internamento foram um pouco agressivos, com muita produção de expectoração, inclusive com algum sangue, muita febre, muita transpiração. Comecei a fazer uma batelada de medicação, porque inclusive eu desenvolvi uma pneumonia bacteriana,
e os primeiros 4 dias foram bastante complicados. Um dos meus medos com o Covid-19, caso apanhasse, era a possibilidade, se as coisas corressem mal, era produzir fibroses mais tarde e ficar com algumas sequelas a nível pulmonar que me prejudicassem a nível do meu estilo de vida, a nível da prática de desporto. E essa era a minha principal preocupação. Uma das coisas que foi recomendado pelos médicos na altura era mudar bastante de posição na cama, para não haver a deposição de líquido nos pulmões e com isso a produção de fibroses. Foi recomendado isso a mim e ao meu colega de quarto na altura. E o que aconteceu foi que parecíamos salsichas na brasa, sempre a virar de um lado para o outro, para que não ficássemos com essas sequelas. Ao final do 5º dia de internamento, a situação foi melhorando, comecei a ter melhorias, a febre acalmou, comecei a ter mais apetite. Eu no início, só de ver comer, ficava mal disposto. Passei praticamente 3 dias, se calhar, a leite com café, perdi bastante peso. Quando fui internado eu estava com cerca de 86 kg, estava numa boa forma física, a praticar artes marciais, a correr, a treinar na rua, e com o Covid-19 acabei por perder bastante peso e cheguei inclusive quando vim para casa com 79 kg, estava bastante magro mesmo, já desde os meus 16 anos que não pesava 79 kg. De qualquer das formas eu regressei a casa a uma segunda-feira da semana seguinte, como disse, bastante magro, e foi aí que pronto, iniciei o processo de um pouco de recuperação. Ainda me sentia bastante debilitado, com dores nos olhos, dores de cabeça, sobretudo, e foi um processo longo esses primeiros dias também de recuperação. Passei muito tempo em casa, no quarto, uma vez que também tinha que continuar em isolamento por mais uns dias, uma vez que tive sintomas graves. E assim que tive alta, ou que pude terminar o confinamento, na semana a seguir, o que eu comecei a fazer para ver como me sentia e qual poderia ser a progressão, comecei a fazer bicicleta na rua, andar de bicicleta, e a fazer caminhadas, e o que eu sentia era que me estava, a nível de sequelas, ou mais debilitado onde eu estava, era nas pernas, a nível dos quadríceps, sentia bastante fraqueza muscular. Eu caminhava 10 minutos e parecia que já tinha feito um treino intenso de pernas, com um agachamento muito pesado, ou que já tinha estado a correr 1h30. Insisti na bicicleta, a situação foi melhorando, fui-me sentindo cada vez melhor, e na semana a seguir resolvi começar com corrida, alternando entre corrida e caminhada, por percursos que eu já fazia no passado, para medir mais ou menos como é que eu estava a nível de tempo, a nível de conseguir completar o percurso, em que zonas é que eu tinha que parar, que antigamente não parava, e para comparar. E pronto, fui evoluindo, e ao final dessa semana já estava praticamente bem. Na semana a seguir, ou seja, na terceira semana após o desconfinar e deixar de estar em isolamento, tentei jogar a bola, aliás, tentei e consegui, com alguma dificuldade, sobretudo pelas pernas, nos sprints, alguma fraqueza muscular. Eu até conseguia fazer o sprint, mas a seguir ficava bastante cansado nas pernas. E acabei por depois, mais uma semana à frente, voltar a jogar, e voltei aos treinos em ginásio, e uma das coisas que me ajudou bastante foi fazer treino de força para os membros inferiores, e senti que me ajudou bastante a recuperar a força muscular nas pernas. Atualmente posso dizer que estou a 100%, ou pelo menos é aquilo que eu sinto, apesar de que, por exemplo, aconteceu algumas vezes em que, quando fiz um esforço mais intenso, ainda a produção de alguma expectoração, apesar de não ser purulenta nem nada disso, o que é positivo. Mas significa que, pronto, que o Covid não é só no pico da doença, acaba por ter algumas sequelas, e que mesmo pessoas saudáveis podem ter sintomas graves. Eu fiz esta questão aos médicos, como é que eu, sendo um indivíduo saudável, que pratica bastante desporto, é que o que foi explicado é que basta uma pequena falha no nosso sistema imunitário para o Covid aproveitar essa falha e poder progredir e proliferar e desenvolver-se e causar sintomas mais graves. Foi o que aconteceu no meu caso, e que acaba por acontecer no caso de tantas outras pessoas, ainda que, na regra geral, as coisas sejam mais tranquilas.
Mas de qualquer das formas precisamos ter atenção que mesmo sendo saudáveis pode ser perigoso. O meu intuito com este vídeo é simplesmente partilhar a minha experiência, como é que foi, sendo saudável, ficar infectado com Covid-19 e ter sintomas graves. E também, por um lado, sendo que esse é o principal intuito deste canal, é motivar as pessoas para treinar, para levarem um estilo de vida saudável, um estilo de vida que permita tirar o máximo partido do seu corpo e de máximo partido do dia a dia e da vida. E o meu intuito com o vídeo é mesmo esse, é motivar para quem tenha, por exemplo, ficado contagiado com Covid ou com outra doença que cause algo semelhante, o esforço que pode resultar em conseguirmos recuperar depressa, como foi o meu caso. É sobretudo esse o intuito. Não quero aqui nem partilhar qualquer opinião clínica, porque não é essa a minha função, é simplesmente partilhar a minha experiência. Sobretudo aquilo que devemos fazer é seguir as recomendações médicas, foi isso que eu fui fazendo, mas à medida que fui-me sentindo cada vez melhor, fui tentando puxar um pouco pelos meus limites na altura e deu resultado. E portanto este vídeo é basicamente para deixar uma mensagem de incentivo a que, apesar do Covid e de todas estas situações, é importante persistir para nos mantermos em forma e saudáveis. Espero que gostem do vídeo, até uma próxima, com mais vídeos estranhos e outros vídeos sobre outras temáticas. Fiquem bem e até à próxima.